A imprensa de São Paulo, ou parte dela, para ser bem justo, ela está fazendo um desserviço aos clubes de São Paulo. E eu vou explicar. Esses clubes, de uma certa maneira, estão perdendo protagonismo, né? Por exemplo, Corinthians. Há quanto tempo ele não briga ali no topo da tabela? É um clube que briga para não cair, uma Sul-Americana e agora a sua grande campanha, uma pré-Libertadores. São Paulo, com exceção da Copa do Brasil que ganhou do Flamengo, muito em função também da bagunça que virou o Flamengo, em especial naquele ano, mas com exceção disso, o São Paulo não tem sido protagonista no futebol brasileiro. Claro, o Palmeiras é um outro caso, porque é um clube organizado, se organizou para tal, e esse sim tem sido um grande protagonista do futebol brasileiro junto ao Flamengo, é exceção. Né? E aí você vê o Santos, que é um clube que caiu para a segunda divisão. Enfim, você vê uma perda de protagonismo no futebol paulista, pelo menos no cenário do Campeonato Brasileiro, né? E aí você vê uma reação da imprensa em exaltar a grandeza dos clubes de São Paulo, que realmente, historicamente, são grandes, mas estão perdendo protagonismo para clubes mais organizados. A gente vê aí o Fortaleza disputando o G4 já há 1, 2, 3 anos. Enfim, e o que acaba acontecendo é que a imprensa de São Paulo acaba meio que forçando certas situações e estimulando esses clubes a atuarem de forma irresponsável na gestão das suas finanças. É sobre isso que eu quero falar aqui com você. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Se você gosta do conteúdo do canal, curte aqui o canal e o trabalho, se inscreva, ajude. E claro, o like, que é tão importante, ou até mais, porque é através do seu like que o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Ou seja, é através do seu like que esse vídeo tem um alcance maior. Então eu preciso muito do seu joinha. Claro, diga aqui se você concordou ou não concordou com algo que foi dito, se você gostou ou não do conteúdo, sabe? Não importa, o importante é interagir, portanto, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, os clubes paulistas sofrem uma influência muito grande da mídia, em especial a mídia de São Paulo, uma mídia bairrista, clubista, que tenta colocar os clubes de São Paulo num patamar que, na verdade, hoje eles não estão. Tá? Ah, eles estão na capital financeira do país. Sim, isso é verdade, mas isso não significa muita coisa a não ser que estejam na maior capital financeira do país. Se a gente for ver exemplos em outros grandes centros financeiros na Europa, nem sempre os clubes que estão localizados nesses grandes centros são os protagonistas desses países, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, que esses clubes hoje de São Paulo perderam protagonismo em relação ao que era antes. E a imprensa, ela não aceita isso, até porque ela precisa desses clubes grandes para poderem vender, né? Vender clique, vender engajamento, ter engajamento, melhor dizendo, e fazer a roda girar, né? Então essa imprensa ela acaba tentando embutir um comportamento nesses clubes que não seria o correto agora. De que maneira? Dizendo que a gente vê, por exemplo, no canal Placar, o Quezada dizendo que time não vive de equilíbrio nas contas, time vive de títulos e que o Corinthians tem que gastar, porque o Corinthians é uma grande força, o Corinthians é uma grande marca no futebol brasileiro e tem que gastar, e que não adianta um clube como o Corinthians só se preocupar em equacionar suas dívidas, honrar seus compromissos, que tem que conquistar títulos. Cara, isso é de uma irresponsabilidade muito grande e passa uma mensagem muito ruim para quem trabalha sério no futebol brasileiro. Aqueles clubes que procuram honrar seus compromissos portanto, restringir seus investimentos, porque só podem gastar aquilo que definitivamente arrecadam, isso cria um sentimento de muita, sabe, não é sentimento, isso cria uma situação de muita irresponsabilidade e que acaba prejudicando aqueles que trabalham sério, né? E essa expressão da mídia de São Paulo, essa atuação da mídia de São Paulo, ela é cada vez mais constante, né? Sempre intensificando que os clubes de São Paulo, por serem grandes, por estarem em São Paulo, por serem tradicionais, eles não podem simplesmente aceitar uma restrição financeira porque eles vivem de títulos. Claro que isso acontece muito em função, em detrimento da situação que o Flamengo vive, se colocando como um grande predador do futebol brasileiro, como um grande protagonista junto com o Palmeiras, vamos ser justos, que é um clube que também vem fazendo um trabalho de equilíbrio financeiro muito grande,
mas em função desses dois clubes, Flamengo e Palmeiras, estarem puxando a fila do futebol, ganhando títulos de forma consistente e não de forma esporádica, como foi o Botafogo em 2024, por uma situação que não lhe compete, né? Essa riqueza do Botafogo é algo que não tem lastro, como aconteceu com o Atlético Mineiro em 2021, depois desapareceu, mas essa situação de Flamengo e Palmeiras duelando pelos principais títulos de forma constante, temporada após temporada, faz com que esses clubes, principalmente São Paulo e Corinthians, e até o Santos, que caiu para a segunda divisão por sua irresponsabilidade, eles sejam forçados por uma imprensa cada vez mais atuante, uma imprensa cada vez mais parcial e não imparcial, e forçando, estimulando comportamentos irresponsáveis desses clubes, né? Atribuindo a grandeza desses clubes e que, portanto, esses clubes não podem de forma alguma deixar de investir, deixar de contratar grandes jogadores, porque clube de futebol vive de título e não vive de balanços e de relatórios financeiros favoráveis, né? Sabe, eu não sei se esses jornalistas fazem isso por ignorância, acredito que não, porque são pessoas bem instruídas, acredito que talvez seja por um clubismo mesmo, não por ignorância, mas por clubismo, e também pelo fato da necessidade de gerar engajamento, visualização, clique, essas coisas todas, mas acaba prejudicando esses clubes, né? A gente vê aí o Corinthians repetindo, como foi no início desse ano, que a farra acabou, e fazendo gastos desmedidos que não vai conseguir comportar. E a gente vê esses clubes recebendo, o Corinthians, por exemplo, uma série de transfer ban, né, e compromissos que ele não sabe nem como vai pagar no mês que vem. E ainda assim a imprensa, sabe, tem uma atitude, vem uma agenda positiva, agora estão falando em Pogba no Corinthians, sendo que o clube está devendo aí a contratação aos credores várias compras de jogadores, né? E vários processos, inclusive na FIFA, que já estão gerando transfer ban, ou seja, estão gerando punições pela própria FIFA, e parece que nada está acontecendo. A agenda positiva da imprensa, ela é desmedida, ela é vendida assim, sabe? Não, o Pogba está vindo no Corinthians, e o São Paulo meio que está indo, né? Vai depender muito do que rumo vai tomar. Eu já fiz um vídeo a respeito que o São Paulo em algum momento acenou ser um Flamengo, mas pode terminar como um Corinthians em termos de responsabilidade, mas a mídia de São Paulo bota a mesma pressão, faz o mesmo discurso irresponsável, dizendo que não dá para o São Paulo ser protagonista colocando um teto nesses gastos. Não pode, não pode. Quando na verdade deveria elogiar a atitude são paulina de ser um clube que está buscando ser responsável no equilíbrio das suas contas, responsável no compromisso com seus credores, né? Mas isso é visto como secundário e aí acaba pressionando o clube para que esse clube aumente o seu endividamento com esse discurso pobre de que tem que gastar para ter o protagonismo no futebol brasileiro. São Paulo que está vendo aí seu endividamento chegar beirando a 1 bilhão, sendo que ele fatura, arrecada 700 milhões. E vai surfando, ou melhor, vai aceitando essa pressão de que um clube como o São Paulo, tradicional, grande, histórico, não pode pensar só em números, pensar só em austeridade, pensar só em controlar os gastos, tem que ter um time forte e depois ver o resto. Esse discurso ele é muito comum, por exemplo, quando a gente vê o Quezada do canal Placar ou falar, é um discurso muito comum de que o Corinthians tem que gastar, porque fatura 1 bilhão, tem que fazer a máquina girar. A gente vê até o Vessone do site Meu Timão, que teoricamente seria um jornalista mais sensato, e o é em vários momentos, mas em vários momentos meio que perde a linha, dizendo que o Corinthians fatura 1 bilhão, então tem que fazer a roda girar, tem que gastar mesmo, tem que colocar jogadores importantes, jogadores grandes nomes. Às vezes não, às vezes realmente é um jornalista que chama a responsabilidade, mas na maior parte das vezes também é inflamado por esse discurso, por essa agenda positiva. E olha, essa agenda positiva só ajuda um clube. E eu vou dizer qual é, ajuda ao Flamengo, porque cada vez mais vê seus rivais se afundarem em dívidas que em algum momento a corda vai estar tão apertada que esses clubes não vão conseguir respirar mais, vão estar asfixiados. E o Flamengo vai estar nadando de braçada no contexto do futebol brasileiro, onde os seus rivais históricos estão cada vez mais enfraquecidos. Como eu disse,
A mídia acaba fazendo um desserviço a esses clubes, tentando lhe dar uma condição que não existe hoje. E isso, quem se beneficia é o Flamengo, e esses clubes acabam cada vez mais se afundando. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixa aqui seus comentários, é muito importante para o canal. Se inscreva, você que curte o canal, o conteúdo, se inscreva, deixe o joinha, deixe o like, não esqueça de dar o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.